4h06, uma ótima tarde para você que está com a gente no Massa News Live On de hoje. E nós vamos falar do seu direito, como você está vendo aqui, e de um direito que tem a ver com todos nós, principalmente você que está assistindo essa live pelo Facebook ou pelo YouTube nas plataformas digitais do massanews.com. Você sabia que 1/3 dos crimes cibernéticos ou então cometidos pela internet aqui no Brasil, a vítima conhece a pessoa que cometeu esse crime, seja um parente, um amigo ou então um conhecido? Esse é um assunto sério que as pessoas acham que por estar atrás de um celular ou então atrás de um computador, estão tranquilas, nunca serão encontradas, mas não é bem assim. Provas são as leis criadas nos últimos anos aqui no Brasil para regulamentar esse tipo de atuação, ou então até mesmo de crime, né? E para bater papo hoje com a gente aqui no Massa News Live On, nosso colunista, o Fernando Strucker, está aqui ao meu lado, colunista da coluna Seu Direito do massanews.com. Ao lado dele, o Roberto Bona, que é advogado e membro das comissões de defesa dos direitos humanos e também advocacia criminal da OAB Paraná. E lá na ponta, a Margarete Ferreira, que é advogada, também formada em ciências da computação, pós-graduada em perícia forense, especialista em redes, segurança da informação e perícia digital. Ufa! Que currículo, hein, Margarete? Mas obrigada. A gente vê que com as últimas leis, desde 2012 sendo criadas e até outras que já estão em trâmite, próximas de serem aprovadas, esse é um assunto que antes tratado com uma certa superficialidade, hoje é um assunto muito sério, né? Muito. Que vamos ver, quem começa? Margarete. Realmente é muito sério, porque as pessoas elas agem de uma forma inconsequente, elas não medem as consequências, elas agem de forma impulsiva, né? Intensa, são comentários latentes, ofendendo, agredindo, e muitas vezes não se restringem só em grupos de amigos. Isso é muito forte também em familiares, né? E inclusive também no trabalho. Colegas de trabalho fazem superexposições. Isso é uma coisa que tem acontecido de uma forma recorrente. Ô, Fernando, e a gente percebe também que as pessoas elas estão cometendo um crime na internet, às vezes num grupo de WhatsApp, seja ele o grupo de amigos, o grupo da família, e a pessoa não sabe que está cometendo um crime, né? Exatamente. Existe aí uma falta de conhecimento em relação a se está ou não praticando um crime. Às vezes a pessoa simplesmente por fazer um comentário, né, doutor? Acha que não está cometendo nenhum mal a ponto de haver ali uma caracterização de crime. Isso é muito comum em grupos, por exemplo, de condomínio, em que se fala que o síndico X ou Y está desviando dinheiro, e por ali você já começa a entrar na esfera criminal, que você passa a ter não só um dever de reparar, às vezes civilmente, que é uma indenização, né? Existe uma divisão muito séria entre penal e o civil, e às vezes é bom explicar isso para o telespectador, para ele entender que essa responsabilização ela pode passar simplesmente de uma indenização por dano moral e cair no criminal. Isso significa, em termos práticos, ter lá o que eles chamam de certidão positiva, tendo uma ação judicial criminal por algo, às vezes, tão banal. Simples que seja a acusação, não importa o que eu falar, por exemplo, o Fernando usou o exemplo aqui de um grupo de condomínio. Estou supondo que meu síndico está desviando dinheiro. Isso, nesse caso, Roberto, já é motivo para alguém levantar uma ação, ou se sentir ofendida por causa disso. Exatamente. Desde que fique comprovado, né, que quem está desferindo esse tipo de palavras tenha o dolo de mentir sobre. Por exemplo, o síndico não está desviando dinheiro, mas eu digo que ele está desviando com a intenção de prejudicá-lo, o que caracterizaria o crime de calúnia. Então, a partir desse momento, que é a fofoca. A boa e velha fofoca. No caso, se ele realmente estiver desviando dinheiro, aí o mais correto seria fazer uma representação criminal, uma notícia crime, para que seja apurado. Mas você ficar espalhando e expondo a pessoa sem ter comprovadamente, o fato já está comprovadamente acontecido, isso caracteriza crime.
Então, olha, gente, você que está participando com a gente, tem bastante gente aqui na nossa live. Obrigado a todo mundo que entrou, que participou e que está aqui com a gente participando. Você já passou por alguma situação como essa na internet? Comenta aqui, conta para mim. Alguma vez já usaram seu nome? Já falaram mal de você em algum grupo de WhatsApp? Você aí, já criou algum grupo, é administrador de algum grupo de WhatsApp? Cuidado. Daqui a pouquinho a gente vai falar por quê para você aí. E o Emanuel está usando um exemplo aqui, ó. O Emanuel na nossa live, ele está falando que estão usando o nome dele e a foto, né, no caso, num aplicativo de namoro, que é o Tinder. Nesse caso, é um crime? Sim. O que conduta ele deveria tomar? A primeira coisa que ele deve fazer é tirar o print, né, da imagem, mostrando que realmente não é ele. E depois ele tem que levar isso em cartório, né, para poder certificar e comprovar. E depois, se ele quiser também, ele pode acionar também um perito de crimes cibernéticos, um perito privado, particular, para poder realmente buscar mais provas e entrar com uma ação. Nesse caso, é uma pessoa provavelmente que ele desconheça, né, que às vezes usou a foto dele e tal, e aí ele só tirou o print. Vocês estavam comentando comigo que existe a ata notarial, né? Que você precisa fazer para oficializar uma prova. Sem essa ata, eu não tenho uma prova? Você até tem, só que ela não tem a robustez toda de uma ata notarial que tem fé pública. Isso. Então, quando você leva para o juiz os documentos, os prints, ele é facilmente questionado. Principalmente se o print foi deletado, se o perfil for deletado, se a pessoa viu que já começou algum rebuliço para entrar com alguma ação, alguma medida, um boletim de ocorrência, a pessoa deleta o perfil, às vezes é algum conhecido, que fez o perfil falso e está usando daquelas fotos, porque algumas fotos, inclusive, elas são privadas, então a pessoa tem que ser teu amigo para ter acesso, e aí cria toda uma vida paralela lá e você precisa fazer prova disso. Levando para o juiz... Tem questão de mudança, de fazer montagens com esses prints, né? Então exatamente. Você precisa ter o print puro e simples do print. Exatamente, até aí que está. O juiz pode duvidar desse print, ele pode ou não estar adulterado. Pode ser que o juiz não questione e espere a outra parte se manifestar. Se a outra parte não se manifesta, aí tornou uma matéria incontrovérsia, que a gente diz. Então, não se questiona a validade ou não do conteúdo que está naquela foto ou da mensagem. Será aceito. A ata notarial, por outro lado, é um tabelião que já vai certificar que ele viu, ele tem fé pública conferida por lei para fazer isso, e com aquele documento você leva para o juiz e o juiz também não pode questionar. Você tem que desfazer essa prova judicialmente. E a ata notarial, que até na internet tem alguns sites que dizem que, até vocês me corrigiram, não é ata notorial, é ata notarial. Eu preciso. Tenho print, tá aqui meu print. Levo direto para um cartório, qualquer cartório faz isso? Alguns cartórios, inclusive, se você ligar para ele, cartório de títulos e documentos, liga para ele e pergunta pelo setor de atas notariais. O setor de atas notariais, às vezes, disponibiliza um e-mail para você encaminhar os links ou fotos que você quer fazer a ata. Então, é muito mais fácil. Você liga, você diz, eu quero uma ata notarial desse link, de uma notícia falsa sobre mim, é muito comum entre políticos, né? E aí você consegue fazer a ata notarial a respeito daquele assunto e vai buscar depois no cartório. Às vezes não precisa nem se locomover até lá inicialmente. Até mesmo questão de fake news, a nossa eleição passada, esse nosso processo eleitoral passado aí foi todo marcado pela divulgação de fake news, notícias falsas. Até mesmo nós mostramos aqui na Rede Massa, nos nossos meios, nas últimas semanas, pessoas divulgando notícias falsas hoje também sobre problemas de saúde, que os médicos, existem aplicativos hoje que estão desmentindo notícias falsas porque você toma um remédio tal, tem doença tal. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado até mesmo em relação a isso. Às vezes usam um trecho de uma reportagem verídica, usando o nome de um médico X e colocam lá desvirtuam o começo, o meio, enfim. Olha, o Alexandre Dias está aqui comentando com a gente, mas deixa eu mandar abraços aqui, que tem bastante gente participando com a gente. Lê Pedroso, Márcio Elias, Alexandre Dias, Adailton Dada, Ivaneide Moraes, Salete Albinini, Ivana Pereira, Joacir Cidral, Arlene Jungs, Jamiro Colasso, Maria Budinic, Luciane Amauri, e o Alexandre Dias faz um comentário aqui.
Hoje em dia, tem muitas pessoas que acham que podem se esconder atrás de um computador, falar um monte de besteira e agredir verbalmente, mas isso está acabando. Você é responsável por tudo que você faz. Prova disso, Alexandre, obrigado pela sua participação aqui com a gente, é que desde 2012 algumas leis foram criadas ou estão sendo adaptadas até mesmo para tentar punir essas pessoas que cometem crime atrás de um celular ou atrás de um computador. A primeira é a Lei 12.737 de 2002, que é conhecida como a Lei Carolina Dickmann. O que essa lei quer dizer? Essa lei ela foi criada após aquele fato que aconteceu das fotos da Carolina Dickmann terem sido vazadas. Fotos sensuais? Isso. Se eu não me engano, ela deixou o computador arrumar em uma empresa e o rapaz acabou vasculhando o HD e acabou compartilhando as fotos. E então, através desse fato, foi criada essa lei que pune pessoas que compartilham fotos privadas, né? E é importante até esclarecer que essas fotos não precisam ser necessariamente fotos eróticas, né? Qualquer tipo de exposição da privacidade da pessoa já é motivo Se fosse uma foto tirada por nós mesmos, aqui nessa situação divulgada por um terceiro que não tem nada a ver comigo, já é uma invasão de privacidade ou não? Você tem que comprovar o dolo, né? Tem que comprovar... Na área criminal, eu digo, toda vez que você vai tratar de um crime relacionado a esse tipo de questão, você tem que, de certa maneira, comprovar a intenção da pessoa em te prejudicar. Então, às vezes, vamos citar um exemplo, você está com uma fantasia, tirou uma foto numa festa fantasia e a pessoa... ridícula. Ela pega essa foto e compartilha com o objetivo de te prejudicar no trabalho, por exemplo. Isso daí já poderia ser... Uma coisa que é importante esclarecer até para o eleitor, aqui no Paraná nós temos a NUCIBER, que é a delegacia especializada em crimes cibernéticos. Então, é uma delegacia muito atuante, com profissionais extremamente preparados para esse tipo de caso. E assim como você tinha comentado agora, as pessoas acreditam que porque estão atrás do computador, elas são muito anônimas, e não são. Elas não são. Todas as pessoas, né, doutora? Através de IP também. Isso que eu ia fazer uma pergunta para a Margarete. As pessoas acham que por estar cometendo crime pelo computador, pela internet, qualquer lugar que eu fizer qualquer coisa, ninguém vai saber o que eu fiz. Mas não é bem assim, né? Todo celular, todo equipamento eletrônico conectado à internet, ou enfim, ele tem um identificador, não sei como que eu posso chamar, é o IP, né? É o IP e também tem o MAC address, né? Que é um endereço de rede, que a gente chama. E isso daí é rastreável. Muitos até tentam se ocultar, camuflar o IP, mas isso ainda assim é rastreável e consegue chegar na pessoa. Perito simples consegue identificar tranquilamente, ele consegue. Talvez vá ter um pouco mais de trabalho, porque tem alguns que realmente sabem lidar com a internet, conhecem um pouco mais da internet, então eles vão tentar se ocultar e tentar tirar as evidências, mas ainda assim deixam rastros e conseguem localizar a pessoa. Tá vendo? Mentira tem perna curta e crime virtual também. O Marco Civil da Internet, ele foi a Lei 12.965 de 2014. E ele basicamente regula direitos e deveres, protege as informações das pessoas, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Ali ele estabelece alguns parâmetros que a gente não tinha antes, justamente pela guarda de dados e não necessariamente da proteção deles, mas da armazenagem de alguns dados que são necessários em algumas investigações. Então, por exemplo, o endereço de IP, você pode pedir para o Google, para o Facebook, que forneça o endereço do IP de quem postou tal mensagem anônima. Então, vamos supor um caso hipotético que a pessoa publique negativamente contra até uma empresa. Naqueles comentários que você tem no Google Maps, que você pode encontrar a empresa e publicar negativamente. Você publica lá de forma anônima justamente para denegrir a imagem da empresa, para tirar o score dela no ambiente virtual, e isso afeta hoje muito. As pessoas deixam de ir em determinados lugares porque tem pouca avaliação ou tem avaliação negativa. E aí você consegue buscar por medidas judiciais, você pode pedir liminares ali, ações. Identificar quem escreveu. Você não sabe quem seria o réu da ação, porque
você é a pessoa anônima. Mas então sabe de onde partiu. Você entra com base no Marco Civil da internet contra o Google, por exemplo, só a título de exemplo, para que ele forneça aqueles dados, porque por lei ele tem que manter por um prazo de 6 meses, algo nesse sentido, ou 12 meses, tem um prazo legal para ele manter esses dados e auxiliar você nessa busca por quem cometeu a infração. É justamente para tirar esse véu do anonimato. É justamente para você conseguir viabilizar a responsabilização de quem comete um ilícito. Do contrário, a empresa diria que não teria nada, que foi anônimo e aquele dado foi perdido. Então, o Marco Civil, claro, ele ajuda em outros aspectos, mas principalmente tem ajudado nisso. Nesses casos de crimes... Na parte prática. Na parte prática. E só acrescentando, é importante também muitos procurarem realmente a Delegacia de Crimes Cibernéticos, fazer um BO, porque muitos não sabem que às vezes pode ter sido roubado e a pessoa está aproveitando aquele celular e agora com 3G, 5G, então vai achar que o proprietário que está fazendo aquilo e às vezes também... não é. Né? Então é importante fazer o BO. Tem também, lá o Rodrigo colocou, lá no Ciber, para você que quiser informações, está ali na tela o telefone para denúncia. Se você estiver enfrentando um problema como esse, você pode ligar no 3321-1900, é o telefone do NuCiber, o Núcleo de Crimes Cibernéticos aqui da Polícia Civil do Paraná, e o site é o nuciber.pr.gov.br. Os endereços, os contatos estão aparecendo aqui para você ter mais informações, até mesmo, será que... Porque às vezes as pessoas também têm dúvidas, né? E podem, às vezes, ligar na delegacia para saber, será que o que eu estou vivendo é um crime ou não? E olha só, há mais gente participando com a gente, Holanda de Arruda Nadaline, Josiane Souza, Lúcia Giloski, Diego Barbosa, da Massa FM, grande Diego, abraço para você, a doutora Roberta França também aqui com a gente, Michele Seibert. Quais são as punições geralmente para esses crimes? Acontece da pessoa simplesmente ser condenada a se retratar publicamente ou então pode ter alguma situação, alguma punição maior? Depende do caso. A retratação, ela é, vamos dizer, de certa forma, um benefício para quem cometeu o delito e em determinados crimes você consegue retratar. Então, até a decisão, né, a sentença, a pessoa pode se retratar publicamente e isso acaba extinguindo a punibilidade, né? Os crimes são diversos. Pode ser injúria, calúnia, difamação, invasão de dispositivo informático, extorsão, dependendo do crime, dependendo do caso, né? Às vezes você pega uma foto de alguém e começa a exigir vantagens, que geralmente a vantagem é em dinheiro, né? Para não publicar essa foto. E é importante até esclarecer para o leitor que extorsão é um crime muito grave. Sim. Então, é um crime que provavelmente, se você cometer, você vai acabar sendo preso. Os demais crimes, eles são crimes leves, né? Então, a pessoa acaba prestando serviço à comunidade, o crime, cesta básica, o crime desses mais comuns, que eu diria que tem uma maior chance da pessoa cumprir um pouco de pena, seria o da injúria racial, sim, que a pena máxima é até 5 anos, então dependendo como for a situação, ele começa cumprindo a pena no regime semiaberto. Uhum. Então, olha, você que está com a gente aqui na nossa live do massanews.com, estamos falando aqui do seu direito. Hoje são os crimes cibernéticos, os crimes cometidos pela internet, o que é crime, o que não é crime, como você pode agir se for vítima de uma situação como essa. As dicas estão aqui com a gente. Você que está entrando agora, é disso que nós estamos falando, compartilhe a nossa live para que mais gente venha bater papo com a gente. Se tiver alguma pergunta, viveu alguma situação parecida, já teve computador invadido, e-mail invadido, usaram a sua foto para alguma coisa, manda para a gente, compartilha com a gente a sua experiência, que vai ajudar muito aqui no nosso bate-papo. E uma curiosidade que eu tenho, na verdade é uma pergunta que vem agora, a gente está vivendo essa situação do caso do jogador Daniel, que foi morto na semana passada aqui na região de Curitiba, e várias versões estão surgindo, enfim. Muitas delas são provas digitais, são vídeos da tal festa que ele estava, com outras pessoas envolvidas, tem áudios que o homem que assumiu ter matado divulgou,
Isso daí, ele poderá de alguma maneira ser usado como crime virtual? As pessoas que estão envolvidas nessa imagem, mas não tem nada a ver com o crime em si, estavam na situação, mas não cometeram o crime. Elas podem de alguma maneira usar isso como prova um dia, falar que estão sendo injuriadas pelas pessoas que estão propagando essas imagens ou não tem nada a ver? Não. Porque hoje já é uma prova... Porque já é uma prova que vai ser utilizada na elucidação de um crime, né? Então, que existiu, né? Um crime já na verdade, quem está utilizando essas provas é o Estado. Uhum. Então, ao meu ver, eu não vejo como... A não ser que, de certa forma, alguma coisa vincule eles, mas que parta das pessoas que estavam envolvidas, mas não, por exemplo, a imprensa divulgar ou até mesmo a polícia. Então, isso nesse não... caso aí, até o Fernando falou na questão da ata notarial, muitos prints de conversas até da família com os envolvidos foram divulgados. Em algum momento, alguém pode questionar a veracidade disso daí, aí tem que passar também por uma perícia? Como é que vai funcionar essas provas virtuais, assim, que pra gente não é palpável, né, se a gente for analisar? Muito provavelmente os celulares já estão apreendidos, todas as informações estão em posse da polícia, né? Então, é muito difícil se dizer que vai questionar a validade disso, porque agora eles já não podem alterar, tá lá o conteúdo. Com o aplicativo. Eles estão com o aparelho da onde veio a mensagem. Então, uma vez que isso é divulgado ou está num processo que tem acesso público, qualquer pessoa, em tese, poderia verificar lá essas provas que estão sendo utilizadas no processo e aí, enfim, não teria uma adulteração. Quem seria legitimado para questionar o teor das mensagens seria justamente quem está sendo investigado. Exatamente. Na questão de crime cibernético, haveria se fosse terceiros que não tem nada a ver com o crime, usar dessas imagens e aí fazer a fake news. Aí sim poderia. Exatamente. Igual teve um caso, agora eu não vou recordar, uma celebridade que acabou falecendo, isso já faz um certo tempo, e acabaram veiculando as imagens dela morta. Eu não estou recordando quem agora, mas isso qualquer pessoa que divulgasse a imagem poderia ser responsabilizado. Por que muitas das pessoas não são responsabilizadas? Isso é importante esclarecer também. Porque a pessoa tem que provocar. A pessoa que se sente ofendida, ela tem que provocar o Estado. O Estado não tem capacidade hoje de identificar todo mundo, monitorar todo mundo. Até porque você não pode monitorar, né? Porque senão a gente acaba incorrendo em invasão de privacidade. Aqui nós estamos falando de crimes muito concretos, né? Já falamos até de crimes assim, estou cometendo crime de livre e espontânea vontade. Estou fazendo uma montagem, estou fazendo uma injúria contra alguém. Porém, recebo esta imagem de uma celebridade morta, que a família contestou, era uma foto, sei lá, de perícia, de alguma coisa que só seria usado para uma investigação. Chegou no meu WhatsApp, eu falei, nossa, vi uma pessoa morta. E muita gente faz isso. Vamos encaminhar para todos os grupos da família. Eu estaria cometendo um crime? Se essa foto fosse questionada, fosse uma foto... Sim, o que temos aí é uma complicação, né, dos tempos atuais, porque você responsabilizar todo mundo que compartilhou é inviável. O que acontece na prática é que se for verificado durante uma investigação que aquelas pessoas compartilharam fake news em um determinado grupo e você pega um rastro do compartilhamento, as pessoas podem ser responsabilizadas, como o doutor comentou. O Estado não vai fazer isso... Um ou outro pode ser identificado, é mais ou menos isso. Exatamente, porque o Estado não tem interesse de sair responsabilizando todo mundo. Agora, o que já se viu é um grupo de WhatsApp em que alguém pegou as informações do grupo privado e divulgou para fora. Né, e comprometeu a imagem das pessoas do grupo. Que foi o que aconteceu com o estudante de Londrina que ontem prestou depoimento à polícia, que durante a campanha política do segundo turno fez várias acusações, na verdade fez várias ameaças contra negros e gays e disse que mandou para 2 amigos específicos. Isso acabou virando um viral de internet e hoje ele está respondendo criminalmente por algo feito no WhatsApp.
Ali o teor é muito complicado do que ele falou, né? Isso, inclusive, gera um efeito midiático muito grande, porque o que ele falou é intolerável em termos constitucionais, em termos da nossa evolução jurídica. Não se pode, né, imaginar que isso seja uma mera expressão da liberdade de expressão. Mas como foi privado, entra numa... dizer o que eu disse. Exatamente, entra numa discussão muito grande de que não se pretendia publicizar essa opinião, não se pretendia levar a terceiros isso, mas aconteceu. Então, é um caso bem complicado, até para a gente nos posicionar fica muito difícil. O que se tem muito concreto hoje é você pegar mensagens, por exemplo, de um grupo particular e você compartilhar a público e isso se tornar viral, você pode vir a ser responsabilizado se isso configurar algum dos crimes. Isso aconteceu em setembro, nesse ano aqui em Curitiba. Um diretor de um clube de futebol daqui teve, né, uma responsabilização porque ele divulgou essas conversas privadas que teve e ofendeu a imagem de uma pessoa que estava no grupo, então ofendeu todo o grupo. Por exemplo, estou num grupo de WhatsApp, aí é uma questão que também muita gente participa, às vezes está naquele grupo de família, naquele grupo de amigos de faculdade, e naquele grupo estão falando de vamos falar de um grupo de faculdade que já aconteceu, já mostramos também no SBT Paraná, por exemplo. Pessoas que estão num grupo de faculdade e estão denegrindo a imagem de uma terceira pessoa de uma turma diferente. E naquele grupo está todo mundo, e todo mundo é administrador desse grupo. Se 3 pessoas só estiverem ofendendo, que já é muita coisa, né? E nenhum administrador se posicionar ou falar não é local, etc, etc e tal. Essas pessoas podem ser responsabilizadas por essa calúnia, se essa conversa, se esse print for parar na mão de quem está sendo ofendido? Pode, com certeza. Isso é um dos precedentes que vem se reiterando cada vez mais. E já teve gente condenada por causa disso. Desde 2015, então já não é tão novo o assunto, mas é que as questões judiciais só vêm a público depois de um certo tempo, depois que vários juízes veem outros precedentes e se torna daí uma jurisprudência, né? Então você verifica muito cristalino isso, você divulga esses conteúdos que são privados ali, você tem administradores que poderiam interromper o crime, ou pelo menos se manifestar que não concorda com aquilo, que aquilo configura um crime, ou que pode haver responsabilização das pessoas, você tem a responsabilização dos administradores que se permanecem inertes. Então isso é muito grave e precisa tomar muita atenção. O que o esperado é que o administrador ele não seja um moderador, mas que ele tome uma atitude, né? Que ele não compactue com aquilo. Então, que ele pelo menos retire a pessoa do grupo se ele perceber que a pessoa continua... E é sempre bom deixar muito claro que grupo de WhatsApp não é tão íntimo, não é tão guardado assim, né? É uma ferramenta pública, não é tão privado. Beleza, Rodrigo, obrigado aí por me ajudar, que a palavra simplesmente desapareceu. O grupo de WhatsApp não é tão privado quanto as pessoas imaginam que seja. Lembrando que todos esses aplicativos, ferramentas, sites... por detrás tem servidores, né? Computadores, servidores que ficam armazenados. Então, ainda pode a pessoa pedir uma solicitação via judicial para ter o acesso ao servidor e às provas. Ainda tem isso. É importante destacar também uma questão, as pessoas confundem muito pela falta de informação. O WhatsApp, por exemplo, é um aplicativo que você não consegue grampear. A polícia não consegue grampear e ter acesso em tempo real igual uma escuta telefônica. Isso, de certa forma, até onde eu sei, é verdade. Ainda não existe, pelo menos no Brasil, como. Mas, a partir do momento que o teu telefone é apreendido para uma investigação, por mais que as mensagens que você trocou com alguém ou em algum grupo tenha sido deletada, essas mensagens elas podem ser recuperadas. No servidor Exatamente. Hoje em dia, tanto a Polícia Federal quanto as polícias estaduais têm programas extremamente avançados nesse sentido. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou deletar, isso daqui vai acabar não dando nada porque não vão localizar. Está enganado. Restaura. A partir do momento que... Exatamente. Porque restaura. também não é só nos servidores, também o próprio aparelho celular, notebook, qualquer aparelho tecnológico tem as memórias, né? E elas também deixam. E a pessoa tem que tomar muito cuidado também, às vezes assim, eu tenho amigos que já aconteceu isso com eles, postei uma foto, até tem a história do ator, me ajudem aí, do ator do nude,
o Paulo Zulu, que disse que publicou a foto dele peladão lá no Instagram, foi enganado. Não importa, 1 segundo já está na internet, outros sites já estão grampeando o Instagram, Facebook, YouTube, enfim, já está salvo de alguma maneira, né? Se ele colocou de modo público, aí é problema da pessoa nesse caso, né? Ele está tentando tirar até hoje as imagens da internet. E aí o Alisson Luiz faz uma pergunta aqui, para a gente não se prolongar muito num assunto só. O Alisson Luiz, negativar uma pessoa má pagadora que é caloteira, dizendo que ela é caloteira, pode ser interpretado como estar denegrindo uma imagem? Pode, com certeza. Pode? Sem dúvidas. Não importa em que meio. É que existem os meios legais para você fazer isso, né? Sim. Então... Não pode colocar de forma vexatória. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, porque a pessoa me deve certa quantia, eu expor ela ao ridículo. Existem meios legais para eu cobrar essa dívida. Então, se você expor... se você for comparar numa balança, a exposição ela é muito mais grave do que a própria questão da dívida, né? A pessoa pode cobrar de modo privado mesmo, mandando uma mensagem específica, por SMS ou até mesmo através do WhatsApp. E ainda com o limite de horário, de quantidade de vezes. Horário comercial, né? Isso tudo é amparado pelo direito do consumidor. Ele não pode, de uma forma aleatória, abusiva, ficar intimidando a pessoa. Tem que cuidar muito do teor da mensagem, porque também pode caracterizar. Tem que ser profissional, né? Você não pode xingar, por exemplo, mandar uma mensagem, seu caloteiro, você é um picareta, porque isso pode caracterizar crime. Mesmo sendo verdade o conteúdo da inadimplência, você pode mesmo assim recair Existem modos e modos de se falar algo, né? Meu pai e minha mãe diziam isso. É um momento muito complicado, porque muitas vezes, eu acredito que aqui já deve ter acontecido com todos vocês. Às vezes você está pé da vida ali, você está num momento de raiva e você tem que respirar, tem vontade, né? Nós, seres humanos, somos falhos nisso, então às vezes a gente age muito por impulso. Então eu aposto que qualquer um já teve vontade de mandar uma mensagem xingando alguém, mas você tem que pensar 2, 3 vezes. Pensa 2, 3 vezes. Respirar, às vezes até 10 vezes, contar até 10. Um exemplo bem prático, né, que eu já vi ocorrer muito mesmo em processo. Foto no exterior, embaixo um credor que é amigo, gosta de pagar os outros que é bom ou nada. Caloteiro, algo nesse sentido. Não pode. Já configura. Ou só o pagar os outros que é bom nada já configura algo vexatório. Já, porque você está usando... Seja devedor, não pode. Um meio público acaba exatamente tendo o dolo de difamar a pessoa, de injuriar a honra dela e pode recair aí num crime por bobeira. Eu tive um caso recente, até num grupo de amigos, onde 2 amigos acabaram entrando em discussão porque um devia dinheiro para o outro e estava indo para festa e ostentando, e daí começaram a discutir e os 2 começaram a se expor no grupo. Isso também caracteriza crime e pode ser penalizado. Esse tipo de conversa você pode ter sim, mas tenha só com o seu amigo, com palavras oportunas para aquela ocasião, cuidado com as ofensas. E se você gosta muito de compartilhar as coisas nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, compartilhe esse nosso bate-papo aqui hoje, porque ele vai ser muito útil para que você não entre numa enrascada. Eu quero agradecer a Margarete Ferreira, que é advogada formada em Ciências da Computação, o Roberto Bona, advogado também membro das comissões da OAB, e o Fernando Strucker, nosso colunista do massanews.com, que está aqui com a gente da coluna Seu Direito. Já temos um próximo engatilhado, um próximo assunto? Por enquanto, não. Estamos fechando a pauta e aí a gente divulga. Então, calma aí, gente. Fiquem com a gente sempre aqui no Massa News Laivon. Nós temos um novo encontro às 7h15 da noite no SBT Paraná, na Rede Massa e também no Facebook da Rede Massa. E a gente conta com vocês. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu que agradeço. Eu agradeço. E compartilha nosso bate-papo. Tchau.